Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô fazendo aqui antes de dormir mesmo, eu não consegui fazer algum devocional durante o dia, porque minhas aulas já voltaram e agora fica um pouco difícil para mim. Mas eu queria falar hoje sobre 1 João 3, do 7 ao 10. Eu não vou ler o texto inteiro para o vídeo não ficar tão grande. Quero falar apenas sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno, que é sobre que é o contexto ali desses versículos que eu falei. Vou ler apenas um versículo para o vídeo não ficar tão longo. Vai dizer o seguinte, no versículo 9, vai dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A gente sabe que Deus, ele nos dá uma nova vida a partir do momento que a gente recebe a Jesus como nosso Salvador. E quando a gente recebe a Jesus como Salvador, primeiramente, né, Jesus só é o seu Salvador. Antes de falar que Jesus é o seu Salvador, você precisa entender que você estava perdido. Um Salvador só salva quem precisa de ajuda. Então você tem que primeiro reconhecer que você precisa de ajuda, né? A partir do momento que você reconhece que você precisa de ajuda, de que você sozinho não consegue alcançar a sua salvação por meio de suas obras, porque você é pecador, porque você é mau, e por isso é impossível que você consiga a salvação. Dessa forma, vendo que você é necessitado de salvação e que você mesmo não consegue, é aí que você vê que você precisa de Deus, porque Ele pode prover a salvação para você. E Ele já nos deu por meio de Jesus. Então não vou focar tanto nessa parte. Mas aí que tá, a partir do momento em que alguém recebe a Jesus, porque quando Jesus ele veio aqui, ele cumpriu sua missão morrendo na cruz para pagar pelos nossos pecados, a gente agora tem uma vida transformada a partir do momento em que a gente crê nele de verdade. Não uma fé de esperar. Eu espero que algo aconteça. É uma fé de confiar. Eu confio em Jesus, a minha salvação. A partir desse momento, a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 5,17, que eu sou uma nova criatura. Tudo que de ruim que eu já fiz, tudo que era velho, já se passou e agora tudo é novo. E uma dessas coisas que muda é a prática da pessoa. Aqui nesse texto diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, não vive praticando o pecado. Ou seja, todo aquele que recebeu verdadeiramente a Jesus como seu Salvador não vive praticando aquilo que é mal. Muitas vezes você vê aí cristãos que fazem aquilo que é mal, vivem na prática de pecados aí, que não devem ser feitos, que não devem ser feitos por pessoas que são cristãs. E você pode se perguntar por que isso está acontecendo. É porque essas pessoas não são nascidas de Deus, provavelmente, né? Porque em Efésios 2 também, Paulo ele escreve ali para os Efésios que quando eles não criam em Jesus de verdade, eles serviam a Satanás. Eles eram filhos da ira de Deus, né? Eles seguiam os rudimentos do mundo. E aqui João ele está falando igualzinho. Ele está dizendo assim que todo aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Ele vai dizer aqui nesse texto. E alguém que é cristão não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente de Deus, ou seja, aquilo que Deus colocou em nós para que a gente venha vencer o mundo. Em outro texto, seguindo aqui João, bem nessa mesma carta, né, ele vai dizer assim que aquele que é de Deus vence o mundo porque é maior o que está dentro dele do que aquele que está no mundo. Então olha só que legal, você que é cristão, que tem fé em Jesus, não está mais sujeito ao pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre você, né? Dentro do contexto que João coloca aqui, ele está falando dos falsos profetas, né? Que eles não podem enganar porque você tem aquele que é maior do que eles. Mas, aplicando a outras coisas, né? Você, dentro de você, que é cristão, há um poder muito maior em você do que o que há no mundo. E se você realmente foi remido por Jesus, você vai viver na prática daquilo que é agradável aos olhos de Deus. Você agora vive de acordo com aquilo que seu pai adora, com aquilo que seu pai ama, né? Então, é isso que eu queria falar hoje. E no versículo 10 ele vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, como você reconhece um falso cristão, um falso filho de Deus,
ou melhor, não é falso filho de Deus, né? Como você reconhece um filho de Deus e um filho do maligno? Simples, aquele que pratica a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você teve uma fé verdadeira em Jesus, você foi moldado para ser uma nova criatura. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha feito sentido. E em conclusão, né, se for tirar alguma coisa prática para poder aplicar na sua vida, não deixe com que as coisas do mundo te corrompam. Faça aquilo que está na palavra de Deus, sabendo que você foi transformado, que você é uma nova pessoa. E sempre saiba também que Deus não te deixou sozinho. Ele te deu o Espírito Santo da verdade, né? Que te guia a Ele, que te leva a Cristo todos os dias e que nunca te deixa sozinho. E em você está aquele que é maior do que aqueles que estão no mundo. É isso. Não vou falar mais, senão o vídeo vai ficar muito grande. E até a próxima.